Olá pessoal, hoje nós vamos ter aula de História, certo? E nós vamos falar sobre o Brasil República. Preste atenção, gente, ó. Durante 67 anos, o Brasil ele viveu no regime monarquia, com os imperadores Dom Pedro I e Dom Pedro II. Na monarquia, gente, é assim, é quando o trono, né, o rei, passa de pai para filho. Ou seja, quando o rei sai, o seu herdeiro é o filho dele ou a filha dele, o primogênito, ou seja, o primeiro, ele por direito de hierarquia, ele assume o trono. Ele fica no lugar do pai dele. Assim, a herdeira do império deveria ser a princesa Isabel, porque Dom Pedro II, ele tinha uma filha e ela era a princesa Isabel. Se não fosse o fato da proclamação da República. Por quê? Grande parte do povo estava descontente com os últimos anos do Segundo Império e achavam prejudicial para o Brasil a concentração do poder nas mãos do imperador e viam como solução tornar o nosso país uma república. E isso contribuiu para o movimento republicano que se alastrou em todo o território nacional contra a monarquia e o movimento que parava de crescer. Aí o que aconteceu? No dia 15 de novembro de 1889, as Forças Armadas dirigiu-se para a Praça da Aclamação, que hoje é conhecida como Praça da República, que fica lá no Rio de Janeiro, cercando o quartel-general, onde estavam reunidos os ministros do Dom Pedro II. Marechal Deodoro da Fonseca, tendo como colaborador e articulador da campanha República o Benjamin Constant, juntou a Rui Barbosa e Quintino Bocaiúva, fazia parte do Partido Republicano. Deodoro, depois o imperador, proclamou a República e convocou uma Assembleia Constituinte. Assumiu o governo provisório, sendo assim o nosso primeiro presidente. Olha só, gente. A proclamação da República foi uma decisão militar sem nenhuma participação do povo. De imediato, como representante máximo da República, Deodoro assumiu a medida que descartava a expulsão do nosso país de toda a família real. Dom Pedro II deixou o território brasileiro 2 dias depois da proclamação da República. Quem elegeu o Marechal Deodoro da Fonseca como primeiro presidente da República foi o Congresso. Seu vice-presidente era outro marechal, o Floriano Peixoto, que depois foi eleito segundo presidente do Brasil. Foi dirigida uma nova Constituição para o Brasil, na qual se instituía como forma de governo a República da República. A Carta Magna Constituição é um documento de base que norteia todos os princípios de uma nação. O período conhecido como República é dividido nas seguintes maneiras. Nós temos a República Espada, que foi do ano de 1889 até o ano de 1894. Também nós temos a República Velha, que se dividiu em República do Café com Leite, período Vargas, e a República Paulista e a ditadura militar. Tudo isso foi na República Velha. E a República Nova, que começou no ano de 1985 e está até hoje. E agora nós vamos falar sobre as mudanças trazidas pelo café. Por volta do ano de 1870, existiam poucas indústrias no Brasil. Com a expansão do café, muitos fazendeiros paulistas mudaram-se para as cidades e começaram a abrir indústrias de sabão, tecido, bebidas, papel e alimentos. Era nos estados do Rio de Janeiro, de São Paulo e do Rio Grande do Sul que se localizava a maior parte das indústrias. Em São Paulo, várias transformações aconteceram. Casarões luxuosos foram construídos e a população e comércio cresciam. As ruas ganharam iluminação e a eletricidade ajudou os bondes e as máquinas das indústrias a funcionarem. O café favoreceu a construção de obras importantes na cidade de São Paulo.
Por exemplo, a Estação Luz, o Teatro Municipal, o Museu do Ipiranga, o Mercado Municipal, a Agência Central do Banco do Brasil e a Escola Caetano de Campos. Daí vem, gente, o desenvolvimento socioeconômico. Durante o reinado de Dom Pedro II, o Brasil experimentou mudanças importantes em sua sociedade e economia. Em 1850, a população era aproximadamente 8 milhões de habitantes, e quando foi realizada a primeira recenseamento, em 1872, eram mais de 10 mil habitantes. Percebe-se que esse crescimento deu-se pelo nascimento também dos descendentes dos imigrantes. Não havia centro urbano tão populoso como hoje, e as zonas rurais eram mais importantes economicamente. Desenvolviam-se as culturas do café, da cana-de-açúcar. Naquela época, os centros urbanos mais importantes eram as cidades do Rio de Janeiro, que era a capital desde 1763, do Recife e de Salvador, que, por serem cidades portuárias, já faziam parte das rotas de transação comercial de importante exportação. Nesse tempo, iniciavam-se as transformações das cidades brasileiras pela instalação da iluminação pública a gás, rede de água e esgoto, pela melhoria nos transportes e na comunicação. Essa procura por novos serviços fez a capital circular com mais velocidade, deixando de ser exclusivamente voltada para as lavouras como era antes. Fábrica de gás no Rio de Janeiro no século XIX. O Barão de Mauá foi importante na época do Império. Em suas ações contribuíram imensamente para que europeus montassem aqui suas indústrias. Entre elas, as que mais prosperavam era a indústria têxteis, que transformava a matéria-prima, ou seja, o algodão, a lã, em fios de tecido. A cidade do Rio de Janeiro cresceu bastante graças ao comércio, principalmente no final do século XIX. A cidade de São Paulo também cresceu muito, graças ao processo da cultura do café e à chegada dos imigrantes. Um importante fato ocorrido no reinado de Dom Pedro II foi boa parte da capital antes utilizando o campo dos escravos. Foi aplicada em outras atividades econômicas, como importação de máquinas para a melhoria da produção agrícola, do café, do açúcar e da erva mate, e da manufatura, que seja, os tecidos. Houve uma política de substituição de importações, procurando produzir aqui o que antes era importado da Inglaterra. Muito influente nesse desenvolvimento durante o império de Dom Pedro II foi Irineu Evangelista de Souza, que, pelo seu empenho, recebeu no ano de 1854 o título nobre de Barão de Mauá. No ano de 1874, recebeu o título de Visconde de Mauá. Ele foi o mais destacado brasileiro a investir em novas atividades econômicas na época. Gente, essa é a nossa aula. Tudo isso que você ouviu está no seu livro a partir da página 91, certo? Gente, leia o texto novamente, tá bom? Acompanhe toda a aula com o seu livro nas mãos, assista o vídeo novamente, responda as perguntas e manda a foto bem bonita para mim, tá certo? Um beijo a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau!